Olá pessoal, aqui é o Júnior para mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre uma das práticas mais importantes para a nossa estratégia de SEO, que é o quê? A escolha das palavras-chave, que a gente vai usar na nossa loja, nas categorias e nos produtos. Então, definir bem as palavras-chave é o fator que vai definir se você vai ter sucesso ou fracasso na sua estratégia SEO. Por isso, isso aqui deve ser muito bem planejado. Tá? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que pensar como cliente, pensar como o nosso cliente pesquisaria esse produto. Para isso, eu quero que vocês comecem a escrever. Eu sempre pego um bloco de notas, a gente começa a escrever frases, tá? Ou termos que descrevam o nosso produto realmente, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, vamos dizer que você tem uma loja que vende calçados esportivos masculinos. Então, como é que a gente botaria esses termos? Então, a gente poderia usar calçado esportivos para homens, tênis para homens. Tá? Então, vou começar a criar a lista aqui com vocês, tá? Então, calçado masculino para homens, tênis para homens, tênis para homens. E a gente pode começar a expandir nossa lista usando as marcas e os nomes dos produtos, tá? Então, calçado masculino para homens, Nike. Ou outra marca que você vende na sua loja. Tênis para homens, Nike. E a gente vai fazendo essa lista de palavras-chave, tá? Então, e o próximo passo é selecionar a palavra-chave específicas, tá? Por que a importância de ser específico? Então, quanto mais específico a gente for para definir nossas categorias e produtos, maiores as chances de a gente posicionar na nossa loja na primeira página do Google, tá? Isso porque a gente vai encontrar o cliente certo que está procurando o nosso produto. Então, deixa eu dar um exemplo, tá? Para fazer isso, a gente usa o long tail, tá? Ou é o que chamamos de cauda longa em português, que é o quê? Usar palavras e termos com 3 ou mais... usar frases ou termos com 3 ou mais palavras, tá? Isso vai facilitar o posicionamento do teu site no Google. Então, deixa eu dar um exemplo. Então, digamos que você vende calçado masculinos para a prática de esportes, tá? Então, como é que a gente poderia posicionar a nossa categoria? Então, a gente poderia usar uma categoria, poderia ser calçado masculino para a prática de basquete, ou tênis masculino para jogar basquete, ou tênis para jogar futebol, tênis masculino para jogar futebol. Então a gente vai fazendo o quê? Vai anotando todas as palavras, tá? Então, quanto mais específico, maiores as chances de a gente posicionar no Google, tá? Então, vou começar a anotar aqui. Então, calçado para prática de basquete. Calçado para jogar basquete. Ou poderia ser tênis para jogar basquete. Então assim a gente vai criando uma lista, tá? Então existe uma maneira um pouquinho mais prática de fazer isso, a gente entender como é que o nosso cliente pesquisa, tá? Então, como que a gente descobre como é que o nosso público pesquisa? Então a gente vai usar as ferramentas que eu mostrei lá no módulo 1, tá? Então a primeira delas é o Google Suggest. Então a gente acessa o site do Google, google.com, e quando a gente começa a digitar um termo desses aqui, vou botar aqui tênis para jogar. Então ele já sugere vários termos aqui
Que são o quê? São termos que já tem pesquisa, que alguém já pesquisou por isso e que tem o volume de pesquisa. Então, a gente pode usar isso aqui para ir criando a nossa lista de palavras-chave. Então, tênis para jogar, tênis, basquete, né? Ou se fosse calçado, para praticar. Praticar tênis, zumba, calçado ideal para praticar zumba. E tem uma maneira mais automatizada de fazer isso, que é com o Keyword Tools. Tá? Então a gente pode acessar o site do Keyword Tools. E aqui a gente vai digitar um termo ou uma palavra que a gente quer usar no nosso produto ou categoria. Eu vou dar um exemplo aqui de tênis basquete, né? Já que a gente já usou o basquete. Então, tênis basquete. Então, ele vai sugerir várias palavras-chave que já tem busca lá no Google para a nossa palavra. Então, aqui ele já sugeriu, ó, tênis basquete Nike, tênis basqueteira, tênis basquete feminino. Então, a gente pode ir copiando esses termos, né? E a gente aqui, né, é o trabalho de vocês. Vocês vão ter que escolher os melhores termos que identificam o seu produto, né, da sua loja. Então não adianta você pegar termos aqui que tem pesquisa, mas não tem nada a ver com o seu produto. Então eu vou pegar alguns termos aqui para fazer para mostrar para vocês. Então, tênis basquete Nike, tênis basqueteira. Vou copiar aqui alguns termos. Tênis basquete feminino. Tênis basquete N1. Tênis basquete Air Jordan. Então a gente vai selecionando as palavras que a gente quer posicionar, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ver qual o volume de pesquisa para essas palavras, para a gente escolher qual, porque a gente não vai poder usar todas as palavras-chave do nosso produto, né? Então, para a gente escolher qual a melhor palavra-chave, a gente vai dar uma olhada no volume e a concorrência dela. Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, é com o planejador de palavras-chave do Google. Então, tá aqui o link. Esse site aqui, planejador de palavras-chave, planeje sua campanha da rede de pesquisa, tal. Então, você pode fazer login, e se você não tiver uma conta, tem um botãozinho aqui para você criar uma conta. Então, é só preencher os dados, é bem simples, tá? Eu nem vou mostrar porque é bem simples. Então, fazendo login, a gente pode copiar as palavras aqui que a gente escolheu. Aqui é só um exemplo, tá? Mas o ideal é que você escolha as palavras-chave que vão representar o seu produto ou a sua categoria. Entrando no site, no planejador de palavras-chave, ele tem várias opções, tá? Então, procurar novas palavras-chave numa frase ou um website, exibir tendência ao volume de pesquisa e multiplicar a lista de palavras para receber novas palavras-chave. Então, o primeiro a gente vai usar esse do meio aqui, ó, exibir tendência e volume de pesquisas. Então a gente pega a lista que a gente criou e cola aqui. E aqui a gente pode segmentar, tá? Segmentar por região, cidade, país. Ou se deixar assim, ele vai pesquisar no Brasil inteiro. O tempo que eu quero, né? Os últimos 12 meses, ou posso deixar mais tempo, mais anos, ou apenas um mês, 2 meses. A gente clicar em exibir o volume de pesquisas, ele vai mostrar a quantidade de pesquisas para cada termo que eu coloquei ali. Então, aí ele puxou tênis de basquete Nike, o volume mensal é 880, a concorrência é alta, e o valor sugerido para o lance, caso a gente fosse fazer uma campanha de AdWords, seria 77 centavos. Então aqui ele listou as palavras. Então aqui a gente pode ver, ó, tênis basquete Air Jordan. Então é uma palavra que tem muito pouca pesquisa, tá? Então talvez seja uma palavra interessante para a gente usar. Então aqui a gente vai escolher as melhores palavras-chave com mais buscas. Voltando aqui no planejador, a
a gente pode usar, procurar novas palavras-chave, tá? Então, a gente clicar aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, botar tênis, basquete. A gente pode clicar em obter ideias. Ele vai dar várias ideias de palavra-chave para o nosso produto. Então, tênis de basquete com acento, tênis para basquete, tênis de basquete feminino, tênis de basquete escrito em inglês, tênis de basquete feminino, tênis para vôlei, não é o caso, né? Então, ele também dá várias sugestões de palavras para a gente usar, já com volume. Ó, tênis N1, então tem 1000 pesquisas por mês. A concorrência é média, ó, talvez seja uma palavra boa para usar. Então aqui a gente consegue ver, identificar. Então, qual o volume de pesquisa? Qual o volume de pesquisa para tênis basquete? Então, 5.400. A concorrência é alta. E o lance? Então, a gente definindo aqui a primeira palavra, né, a gente consegue pesquisar, botar tênis, basquete, feminino, tênis, basquete, Nike, tênis, basquete, né, aumentar o nosso termo, ser mais específico, para a gente conseguir posicionar melhor nesses termos que a concorrência é muito alta. É importante também, na hora de vocês escolherem o título para o seu produto ou categoria, se atentar da forma que tem mais volume de pesquisa. Por exemplo, aqui, ó, eu separei várias palavras, por exemplo, tênis de basquete com acento. Eu poderia ver aqui tênis de basquete, talvez alguém procure dessa forma. Tênis de basquete, tênis para basquete, tênis para jogar basquete. Então, como saber qual a melhor dessas palavras, qual que é melhor, qual que tem mais busca, qual a maneira que o nosso usuário pesquisa? Então, a gente pega essa lista e joga aqui no planejador do Google. Ele vai exibir a tendência de todas as palavras. Então, aqui, ó, a palavra que é mais pesquisada é tênis, sem acento, de basquete. Tá? Se for só tênis basquete, a segunda tem 5.400. Então, com certeza, a melhor palavra para a gente usar é tênis de basquete. Aí a gente faz o quê? Pega essa palavra, que é a que tem mais busca, né? Tênis de basquete, e adiciona a especificidade nela. Por exemplo, tênis de basquete feminino, Nike, e assim sucessivamente, tá? Então lá no cadastro de título a gente vai ver melhor como criar esse título perfeito. Aqui é só questão da escolha do termo certo da palavra-chave. Então é isso, pessoal. Comecem a fazer a lista, sigam esse passo a passo, tá? Usem o Google Suggest, o Keyword Tools e depois vejam o número de pesquisas. Que isso, tá? Que vai fazer com que sua loja tenha sucesso ou não. Então, um grande abraço, se vemos na próxima aula.